Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. Nós vamos falar sobre um grande milagre que Jesus fez. E o nosso propósito é que diante desse milagre, e nós cremos nos milagres, né? Isso possa estimular a minha fé e a sua fé, para que a gente também experimente na nossa vida e tenhamos o conforto do Senhor, que quando nós precisamos de um milagre, o Senhor pode fazer. De fato, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Quem sabe nessa manhã está no seu coração uma angústia, um desejo profundo de experimentar ou de receber o milagre do Senhor. Esse texto vai motivar a minha e a sua fé. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, vá mais para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, daqui para frente serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Com a sua Bíblia aberta, abra o seu coração nesse momento, feche seus olhos. Quem sabe, meu irmão, hoje você está aflito, angustiado com alguma coisa, e se você tivesse a oportunidade, você diria: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Constantemente, irmãos, nós estamos precisando de milagres. Nós dependemos totalmente de Deus. Mas quem sabe nessa manhã, algo mais especial no teu coração, algo que realmente está te afligindo, coloque diante do Senhor. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que o Senhor que estava nesse barco, nessa praia, é o mesmo que está aqui hoje. E que aqueles homens, bem como todos nós aqui, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. E, Senhor, nós temos muitas limitações. Nós temos muitas áreas das nossas vidas, Senhor, que nós não conseguimos. Que já tentamos, Senhor, e nós não conseguimos. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. E algo novo pode acontecer hoje, Senhor. Não por causa de nós, nem mesmo por causa da nossa fé, mas por causa do Teu grande amor e poder. Em nome de Jesus. Amém. Quem sabe, meu irmão, ou minha irmã, hoje você está cansado. Talvez você lutou a noite inteira, né, a vida inteira com alguma coisa, em alguma área da sua vida que você tem colocado diante do Senhor.
A luta tem sido grande, mas os resultados, nada. Suas redes estão vazias. E eu espero que a meditação dessa palavra possa fortalecer a tua fé, consolar o seu coração e gerar uma esperança de que Deus pode fazer algo sobrenatural e por que Deus quer fazer. Queremos trabalhar um pouco também sobre os propósitos dos milagres. Deus nunca deu espetáculo. Jesus nunca fez milagre pelo milagre, nunca foi para chamar atenção. Mas ele tinha um propósito, nós vamos ver esse propósito aqui. Nesse texto é importante nós entendermos que o processo de vocação e formação do colégio apostólico estava em formação. Jesus estava começando a chamar os seus discípulos. De fato, eles não criam totalmente quem era Jesus. Havia uma confusão ainda se Jesus era profeta, se era alguém de uma linhagem de poder, se era alguém que ia derrubar o governo do Império Romano, fazer transição. Então era um momento de curiosidade, um momento do novo acontecendo, mas as convicções eram muito remotas, principalmente dos chamados discípulos, Pedro em especial. Tanto que ele está na sua atividade de pesca normal. E esse texto narra, então, conta que esse milagre foi um ponto crucial, uma transformação na vida de Pedro e de outros discípulos também. Vamos trabalhar esse texto em algumas partes, alguns atos. Vamos pensar a primeira parte, no verso 1 e 2, e nós chamaremos do processo, do momento que eles estavam lavando as redes. Então lembra, para você entender melhor o texto, eles estavam ali pescando, Jesus coloca o barco, Jesus está ali na beira, ensinando a multidão, só que os pescadores estavam ali, não estavam ouvindo a palavra, mas quando ao lado de Jesus eles estavam lavando as redes. Nós estamos falando aqui de pescadores profissionais. Eu sei que aqui tem muitos pescadores amadores, até foi liberada a pesca agora, eu vi muita gente indo pescar. Essa pesca esportiva, essa pesca de pesca e pague, nem nessa eu consigo pescar, eu não sou muito chegado em pesca, apesar de gostar muito de peixe. Mas aqui nós estamos falando de pescadores profissionais. Nós estamos falando da profissão deles, da vida, do sustento. Nós estamos falando entre ter o que comer e não ter o que comer. Nós estamos falando do trabalho deles, da vida deles, da dedicação desses homens. E a Bíblia diz que ao tempo que Jesus ensinava, ao lado eles lavavam as redes. Jesus ensinando aqui e olhando eles ali, lavando as suas redes. Lavar as redes aqui, irmão, significa que não deu certo aquela pesca. Eles trabalharam a noite inteira. Eles trabalharam o tempo todo. Eles se dedicaram, fizeram o melhor e não pescaram nada. Eu imagino se um pescador de esporte, de pesca esportiva, já é frustrante fazer uma viagem lá no rio e não pescar nada. Agora imagina para quem pesca por sobrevivência. Lavar a rede aqui é o sinal da desistência, do fracasso, de quem entregou os pontos e diz, não dá, nos rendemos. Tinha todo o conhecimento, tinha toda a formação, tinha toda a capacidade, naquilo que eles eram melhores, eles estavam fracassando. E é nesse momento, irmãos, que a partir do verso 3, nós temos a menção de que Jesus entra no barco. E o grande milagre aqui começa. O grande processo de transformação começa aqui, quando Jesus entra no barco. Eu queria começar já fazendo essa aplicação para a minha vida e para a sua. Jesus já entrou no seu barco, da sua vida. Você já se rendeu totalmente a Cristo, recebendo Ele no seu barco, na sua vida? E é interessante que Jesus vai no barco de Pedro, direto. E entra no seu barco. Quando Jesus entra no barco, tudo é diferente. Novas perspectivas se abrem. O ensino de Jesus muda a realidade. Jesus não entrou ali para culpar, Jesus não entrou ali para falar, olha, vocês fracassaram. Jesus não concentrou no fracasso, não falou da vida deles, simplesmente entra no barco. E eu lembro quando Jesus entrou na minha vida, irmãos, como tudo mudou. Você lembra o dia que Jesus entrou na tua vida? Você lembra o dia que Jesus entrou no seu barco, como as coisas mudam? Hoje, se Jesus não entrou no seu barco ainda, você precisa convidá-lo agora.
Diga para o Senhor: Senhor, entra no meu barco para fazer mudanças. Jesus não entra por acaso. Jesus não entra só para enfeitar o teu barco. Ele entra para transformar. Ele entra para mudar tudo. Pedro não tinha noção, nem os outros discípulos, do que ia acontecer doravante. Ali não era só uma pesca, ali não era só um milagre de pesca. Muita coisa, aliás, tudo estava mudando a partir do momento que Jesus entrou naquele barco. Não era só aquele dia de pesca, não era só pescar peixe, era um projeto muito, muito maior. Verso 4, irmãos, diz que Jesus entra no barco, mas ele não entra apenas para fazer companhia. Jesus entra, olha aquela água, aquele mar, supostamente é um lago, e ele olha aquela situação, as redes já lavadas, e Jesus olha para Pedro e para os pescadores e dá uma ordem absurda do ponto de vista natural. Jesus diz: lançai as redes, joga a rede. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: tenta de novo. Vamos de novo agora, só que agora comigo. Só que agora é diferente. E a resposta de Pedro é um misto de incredulidade e esperança, de realidade e de fé. Parece as crises que a gente vive, né? Eu lembro quando os discípulos disseram assim: eu creio, mas nos ajuda na nossa falta de fé. Você fala: mas peraí, você crê ou não crê? E Pedro olha para ele e fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Na hora que era hora de pescar, eu trabalhei. Nós não pescamos nada. Eu imagino que talvez Pedro não tenha tido coragem de falar, mas ele deve ter pensado: Senhor, leva a mal não, mas o Senhor entende de carpintaria. A sua formação é carpintaria. De pesca entendo eu. Eu vou te dizer, o mar não está para peixe. Não deu. Não deu certo. Isso fala, irmãos, do nosso esforço humano para fazer as coisas. Isso fala que às vezes Deus quer nos levar a uma situação de dependência dele, que nós não conseguimos fazer aquilo que nós sabemos fazer. Às vezes nós fracassamos naquilo que nós somos melhores. Às vezes aquilo que nós sabemos fazer não dá certo. Tinha tudo para dar certo e não deu. Era a hora certa, era o lugar certo, tinha peixe, a prova veio depois, né? Mas não deu certo. Pedro era um pescador perito, eficiente, acima de tudo experiente. Naquela época as profissões passavam de pai para filho. Não tinha faculdade como hoje, não tinha. As famílias dificilmente mudavam de profissão. Então Pedro tinha uma história de pesca, um conhecimento daquela região, sempre viveu ali, sabia que ali não tinha condição nenhuma. Contudo, até aqui era esforço humano, era o nosso jeito. Pescamos até agora nas nossas forças, nas nossas habilidades. Eu fiz tudo que sabia. Eu não sei você, meu irmão, mas às vezes tem situações que nós fazemos tudo que a gente sabe, tudo que a gente pode, e nada. E nada. Pedro está dizendo: Senhor, nós já tentamos de tudo, eu fiz de tudo. Aliás, nós já até desistimos, já lavamos as redes, já guardamos. Já entregamos os pontos. Deus sabe a área da sua vida que está assim, meu irmão. Deus sabe no seu coração o que exatamente tem te afligido ao ponto de você dizer: Senhor, eu desisto. Olha, Jesus, com todo respeito, o Senhor entende de carpintaria, de pescaria, entendo eu. Mas ali, irmãos, o Espírito Santo já estava trabalhando o coração de Pedro. Ali já havia um processo de mudança. Ali, a incredulidade já estava saindo e a fé estava começando a tomar espaço, tomar conta no coração, o processo de transformação. E no verso 5, irmãos, nós temos uma expressão maravilhosa. Pedro diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas... Essa conjunção adversativa aqui diz: olha, era assim, mas... há algo novo, há algo por acontecer.
sobre a tua palavra lançaremos as redes. Senhor, não tem nenhuma perspectiva, não há nada que eu possa crer. Não tem nenhum sinal, não há nenhuma evidência que é a hora de fazer. Mas eu não estou fazendo baseado na minha experiência, eu não estou fazendo baseado no que eu penso, no que eu acho, eu estou fazendo baseado na tua palavra. Meu irmão, eu queria fazer um desafio para a tua vida. Paute a tua vida, as tuas decisões na palavra do Senhor. Sobre a palavra de Deus, você pode lançar as suas redes. Deus é fiel à sua palavra. É debaixo da palavra. Tem a palavra, lança, faz, vai. Parece que Deus espera que todas as possibilidades humanas se esgotem para Ele poder agir. Deus contraria a lógica. Sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, sob a orientação do Senhor. Pedro aqui estava aprendendo um dos princípios mais importantes da vida. Basear as nossas decisões e nossas escolhas debaixo da palavra de Deus. Nossas ações devem ser baseadas na palavra de Deus e não nas nossas capacidades e nem na circunstância. Qual o princípio da decisão? Palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Então, sobre a palavra, lança a sua rede. Tome a sua decisão. Seja qual for a situação, meu irmão, se você tem a palavra de Deus, se há um princípio de Deus, lança a sua rede. E aí você olha o verso 6 e o verso 7, e o improvável aconteceu. Aquilo que ninguém podia imaginar. Um milagre começa a acontecer. Eu fico pensando, irmãos, não é à toa que eles se renderam, se jogaram aos pés do Senhor. Você imagina a gente experiente, pescador, que passou a noite toda e agora, contrariando toda a lógica, está ali, e olhando aquelas redes, e vem peixe, mais peixe, mais peixe, e enche o barco ameaça afundar, e chamam outros, e vem outro barco, e enche o barco, e quase que afunda de tanto peixe. Por isso que esse texto é conhecido como pesca maravilhosa, ou divina pesca. Vieram tantos peixes que o barco quase vira. A obra de Deus é perfeita, irmãos. Eu fico lembrando de Jó, no seu fracasso humano e naquilo que Deus fez depois. Milagre, espanto e prosperidade é assim quando Deus age. Não sei você, mas quando eu faço, fica mais ou menos para ruim. Mas quando é Deus que faz, a gente olha e fala, Senhor, que perfeição. Talvez nessa manhã você tenha que começar a pensar assim, Senhor, até hoje foi do meu jeito, mas daqui para frente eu quero aprender o teu jeito. Eu quero aprender a pescar com o Senhor. Eu quero lançar as redes no lugar certo. Sétimo lugar, irmãos, eu quero pensar um pouquinho no verso 8 sobre o fruto do milagre. Esse milagre não é um milagre pelo milagre. Não é um milagre só para dar um espetáculo, para as pessoas ficarem espantadas e aumentar o hip-hop de Jesus. Jesus não tem essa preocupação. Mas o verso 8, irmãos, diz, vendo isso, diante disso, foi tão grande o milagre. Simão Pedro se prostrou aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu lembro de um pregador pregando nesse texto, ele dizia, de pescador a pecador. Milagre tem um propósito, não é um milagre pelo milagre. Deus não dá show. O que acontece aqui, irmãos, Pedro começa um processo maravilhoso, o seu treinamento de líder, e ele começa a aprender o que é submissão. Ele se prostra diante do Senhor, ele confessa. Aqui há adoração, quebrantamento, confissão, arrependimento. Não estava falando de pecado, era peixe, mas o milagre levou o seu coração ao arrependimento. Eu fico preocupado quando Deus faz um milagre na minha vida ou na vida de algumas pessoas e isso não muda nada.
Você vê milagre na sua casa, você vê pessoas sendo abençoadas, você vê vizinhos, pessoas próximas, convivem aqui na igreja, vê a transformação, você está diante do milagre, mas você não muda. Não há arrependimento, não há confissão, não há quebrantamento. Irmãos, o propósito do milagre é nos levar para mais perto de Deus. É aumentar a nossa comunhão com o Senhor, é nos lançarmos mais nele, é confiarmos mais nele. Primeiro parte do propósito aqui foi quebrantamento. Pedro não ficou orgulhoso de ser usado por Deus naquelas redes. Pedro não chamou as pessoas para mostrar o que ele tinha feito, mas ele se joga aos pés do Senhor, arrependido, quebrantado. Irmãos, cada milagre que Deus faz na nossa vida deve gerar humildade, comunhão, intimidade, quebrantamento, rendição. Deus age para produzir fé no nosso coração e essa fé nos levar a entender quem Deus é e quem de fato nós somos. Você tem visto Deus agir? Tem ficado indiferente? Cuidado. Diante do milagre, nós nos quebrantamos. O milagre de Deus não é um fim em si mesmo, mas é o meio pelo qual o seu nome passa a ser glorificado. Ali, Pedro começou a enxergar quem era Jesus. Mais para frente ele vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas no verso 10 e 11, irmãos, mostra o propósito maior desse milagre. Jesus permitiu um fracasso de pesca, um milagre de pesca, e eles agora, pescadores experientes, Jesus põe toda essa situação para dizer, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Vocês viram o que é ser pescador? Só que é o seguinte, daqui para frente, vocês não vão pescar peixe mais. Vocês serão pescadores de homens. Jesus estava falando da vocação, do ministério, do chamado dessas pessoas. Eles estavam sendo chamados para o ministério. E olha o que Deus fez através da vida de Pedro. Eu fico olhando esse pescador incrédulo aqui, lançando uma rede baseado na fé e não na sua experiência. Depois esse homem pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Olha de onde ele saiu, que tipo de pesca Deus tinha para a vida dele. Irmãos, quando Deus age na nossa vida, irmãos, Deus está visando o reino. Nós não somos o centro do universo. Quando Deus faz uma obra na tua vida, é chamado para o reino. É envolvimento para o reino. Ele não está pensando em você, ele está pensando no reino. Ele vai fazer em você, mas não é você que a questão é o reino. Quanto mais nós vamos experimentando esses milagres e essas ações sobrenaturais de Deus, mais nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. O milagre de Deus, o maior milagre é levantar pessoas com o propósito de pregar o Evangelho. Eu fico imaginando os discípulos olhar para Jesus e falar, Senhor, mas que pesca, eu nunca vi nada. Jesus fala, vocês não viram nada ainda, vocês vão ver o que vai acontecer daqui para frente. Vocês vão ver que tipo de pescador vocês serão. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus quer fazer milagre na nossa vida, abençoar a gente, para a gente mesmo. É muito natural. Hoje nós vivemos essa época. A gente acha que o propósito de Deus para a nossa vida é só na vida da gente mesmo. A gente não consegue enxergar todas as áreas, saúde, financeiro, inteligência, capacidade, tudo que Deus te deu, irmãos, foi pensando no reino. Todas as coisas que Deus faz na tua vida, a visão de Deus é a visão do reino. Amém. Você está achando que Deus deu saúde, dinheiro, capacidade, inteligência para você viver e só você mesmo, você curte isso? Não. Não era aqueles peixes a questão, não era aquela pesca. Era o propósito maior. O que Deus tem feito na sua vida, meu irmão? Você não é o fim, não é o propósito. O que Deus tem feito na sua vida é para o reino dele. A ação sobrenatural de Deus na nossa vida deve gerar
compromisso com o reino. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12, porque os versículos 1 e 2 falam de consagração. A partir do 3 fala do serviço na igreja. E esse texto me ensina que quanto mais consagrado ao Senhor eu for, mais dedicado na obra eu serei. A resposta que nós damos àquilo que Deus está fazendo na nossa vida é a igreja, é o reino, é a disposição para servir. Aonde que nós servimos a Deus, irmãos? Na igreja, é no reino de Deus. Quem sabe você hoje está precisando de um grande milagre. Mas talvez o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida nessa manhã é libertar você do seu egoísmo, da sua vida privada e te mostrar uma perspectiva do reino. Quem sabe você precisa realmente de fazer uma pesca maravilhosa, está precisando, e nós cremos que Deus pode fazer. Mas o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida hoje, meu irmão, é você se tornar um pescador de homens, é você se envolver com a obra, é você se entregar totalmente para Deus e dizer: Senhor, me usa. Milagre, quebrantamento, chamado e serviço. Olha que coisa linda na vida de Pedro. Primeiro um milagre, depois um quebrantamento, depois um chamado. Logo em seguida você vai ver uma dedicação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê da sua graça, que eu e você possamos experimentar cada dia essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida, cuidando de nós, é verdade, fazendo milagres na nossa saúde, na nossa profissão, quem sabe um filho, um casamento, seja qual for a área. Agora, Deus não vai fazer um milagre pelo milagre. Tenha certeza, Deus vai operar na sua vida para que você possa ser usado por Ele. Ele quer te usar. Primeiro Ele quer trabalhar em você, para depois usar você. Vamos ficar em pé e vamos orar. A vida de Pedro foi assim. Primeiro, um milagre. Pedro não tinha nem ideia do que ia acontecer na vida dele. Talvez hoje o teu primeiro passo seja esse. Uma área da tua vida que você está aflito. Um casamento, um filho, uma filha, problema de saúde, de trabalho. Nessa manhã, coloque-se diante de Deus, ore agora. Mas se você já tem experimentado um pouquinho mais, diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado na tua obra como Pedro. Eu quero experimentar o teu poder na minha vida, mas para tua glória. Não quero só experimentar um milagre, eu quero um milagre maior, milagre da transformação do meu coração. Eu quero que o Senhor me use, Pai, para a tua glória, como o Senhor usou Pedro. A pescaria espiritual da vida de Pedro foi 1000 vezes melhor do que a natural. Aquilo que Deus está fazendo naturalmente na sua vida é muito pouco diante daquele muito que Ele quer fazer no mundo espiritual. Consagre a tua vida ao Senhor agora. Presente-se diante do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, muitas vezes nós estamos preocupados só com a nossa pesca, Senhor, só com aquilo que é da hora. Mas o Senhor está olhando para nós, ó Deus, e a tua visão é a visão do reino, da igreja, Senhor. A obra maravilhosa que o Senhor quer fazer, primeiro em nós, para depois nos usar. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, visita cada coração com essa palavra. E como Pedro, nessa manhã, nós falamos, Senhor, todas as áreas que nós já fracassamos. Mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Vamos tentar de novo, Senhor. Não por causa de nós, mas por causa do Senhor. Vamos tentar de novo, Senhor, não pela lógica, mas pela fé. Em nome de Jesus. Amém.